Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa aula de AutoCAD, professor Fernando Fernandes. Vamos lá, estamos aqui com o aplicativo AutoCAD aberto. Então, ele está aberto aqui no meu computador. O que a gente tem aqui de importante na área inicial? Estou usando a versão 2022, mas qualquer versão que você utilize, você vai aí fazer a seguinte maneira. Sempre que você for abrir um arquivo, né, você pode vir aqui Open ou até New, tá bom? Você pode clicar aqui em Novo, né, e escolher o template aí padrão do AutoCAD. Em algumas versões você vai vir aqui nesse A, que fica ali no canto superior esquerdo, você vai apertar aqui ó, New, e ele vai te perguntar o que você quer abrir. Por padrão, vamos sempre fazer aqui o Acadizo, tá bom? Esse template é um template padrão do AutoCAD, onde ele já carrega para a gente algumas pré-configurações, ou seja, a gente não vai precisar configurar um ambiente de trabalho, tá bom? Aqui, pessoal, é a tela inicial do AutoCAD. Então, por exemplo, aqui temos as barras com vários comandos aqui, e basicamente os comandos mais utilizados aqui para a gente no nosso curso estarão disponíveis aqui na aba Home, tá bom? Aqui, essa tela gráfica é a tela de desenho, que a gente chama aqui ó, de Model. Aqui eu tenho a área de impressão, que se chama Layout, tá? Então essa área de Layout aqui, nós vamos falar muito sobre ela quando a gente for fazer a plotagem, ou seja, a impressão do desenho. A princípio, caso clique nessa tela sem querer, é só voltar aqui para Model e você volta para a área gráfica, tá bom? Conforme eu falei para vocês, no AutoCAD a gente utiliza muito também a barra de comando. Aqui a gente pode digitar alguns comandos e os comandos são feitos aí na tela, tá bom? Os comandos também podem ser acessados aqui na barra de ferramentas e os comandos também podem ser apenas digitados aí, que eles já aparecem aqui as funções para a gente trabalhar, tá bom? Então vamos lá, estou aqui, ó, o cursor do mouse, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, o mouse ele tem a ferramenta de zoom, tá bom? Então olha só, se eu puxo o botão, a rodinha do mouse, ó, se eu trago ela para o meu lado, o zoom da tela diminui. Se eu empurro ele para frente, o zoom aumenta. Um detalhe, que onde eu quero dar o zoom, eu sempre vou colocar o mouse posicionado, o cursor do mouse, esse que está balançando aí na tela. Exemplo, eu quero dar um zoom em cima desse Y, então eu preciso posicionar o cursor do mouse aqui e apenas ó, empurro aí a bolinha do mouse para ele poder aumentar, beleza? Pessoal, vamos lá. Então já falei do Acadizo, ferramenta muito importante aí que a gente vai utilizar é a ferramenta Line, que é para utilização de linhas. Então onde que a gente pode acessar essa ferramenta? Eu posso vir aqui, ó, Line, tá? E clicar aqui nela, e ela vai me falar o seguinte, ó, especifique o primeiro ponto. Então vou clicar em um ponto aqui e a minha linha, ó, vai sendo construída. Eu não posiciono o mouse segurando o botão esquerdo, eu dei apenas um clique e agora aqui, ó, a minha linha está sendo construída. O cursor do mouse ele fala ali, ó, especifica o próximo ponto, tá? O que acontece? Aqui eu tenho duas situações. Esse valor em azul que está aumentando aí na tela é o valor do tamanho da linha. Não preocupa ainda se é em metros, se é em centímetros. Isso daí a gente vai configurar quando a gente for fazer uma escala para o nosso desenho. E aqui embaixo tem o ângulo, ó, tá vendo? Um ângulo de 60 graus, um ângulo de 87 graus, 123 graus, aí faz um ângulo em relação ao ponto que eu marquei. Então se eu for clicando aqui ó, em alguns pontos, ó, eu vou formando o desenho. Não é clicar e arrastar o mouse, é dar apenas um clique e você consegue aí fazer o desenho, tá bom? Você encerrou o comando Line, você não quer mais desenhar linhas, você vai apertar aí o ESC, tá bom? A tecla ESC ela sempre vai sair do comando que você está utilizando, beleza? Conforme eu falei lá do zoom, olha só, então se eu empurrar aqui a bolinha do mouse, ó, o meu desenho fica longe, ó, eu estou mais distante aí do desenho. Se eu aproximo aqui, ó, empurro para frente a bolinha do mouse, o meu desenho aumenta de tamanho. Um detalhe é, por exemplo, se eu quiser ver esse detalhe aqui do desenho, eu tenho que posicionar o cursor do mouse aqui, ó, e empurrar a bolinha do mouse, ó, nesse sentido, que é uma ferramenta de precisão muito grande. Então eu vou, nesse sentido aqui, ó, posicionar a bolinha do mouse para poder ver ali onde que está o meu comando, tá bom? E se eu retorno aqui a bolinha do mouse para o meu lado, eu diminuo este zoom. Acontece muito da gente perder o desenho, né? Quando a gente perde o desenho, a gente pode fazer o seguinte. Antes de falar que a gente perdeu o desenho, tem uma ferramenta muito importante que é a ferramenta Pan. Se você segurar a bolinha do mouse, o que acontece aí com o seu desenho? Tá vendo que ele virou uma mãozinha, o cursor do mouse? Ó? Ele virou uma mão.
então eu consigo arrastar a tela. Aí sim, eu vou segurar a bolinha do mouse, ó, pressionada, e vou puxar ela. Aí eu consigo aqui, ó, fazer ali um movimento de balançar ali a tela, tá bom? Posso acessar essa função também aqui, ó, clicando aqui no comando aqui do lado direito, né? Tá aqui também o pan. Vou movimentar aqui, ó, segurando no botão esquerdo. Ou posso digitar o P no meu teclado, ó, e ele aparece algumas opções. Então a primeira opção é o pan. Então eu confirmo os comandos com Enter. Então se eu coloco aqui, ó, P e Enter, ele também já dá para mim aí o comando Enter, tá bom? O comando pan. Assim como o comando Line, né? A gente descobriu ele aqui, mas em algumas situações ele pode estar em outro momento aqui, desconfigurado, está em outro local, e para a gente não ficar perdido, eu sempre gosto de ensinar utilizando aí os comandos no teclado. Então a gente vai apertar L no teclado, vai aparecer ali a função Line, né? Então eu vou dar um L e um Enter, e ele já me pede aqui, ó, especifique o primeiro ponto. Se eu clicar nesse ponto aqui, ó, só dou um clique simples, balanço o mouse e a minha linha já está sendo construída. Então eu vou clicando aqui onde eu quero fazer a minha linha do meu desenho. Outra função importante é a função Close. Olha só a figura que eu fiz aqui. Se eu quiser de repente, e se eu quiser movimentar o desenho, pessoal, mesmo com o comando Line, eu posso, tá bom? Então, só, estou diminuindo o zoom. Se eu quiser aumentar o zoom aqui em determinado ponto, ó, eu vou aqui, ó, empurrando a bolinha do mouse sem clicar. A gente tenta sempre trabalhar com o mouse sem arrastar, né? A gente jamais vai estar apertando e arrastando. Vai deixar livre. Chegou nessa situação aqui, ó, para me fechar o meu desenho, a gente já tem algumas ferramentas de precisão. Então, se eu posiciono o cursor do mouse aqui no final, tá vendo que ele ficou verde ali? Já está dizendo que é o end point, ou seja, o ponto final do desenho. Para me juntar essas linhas também, eu posso apertar a tecla C e dar um Enter. Quando eu aperto a tecla C e Enter, ele já fecha o desenho, ó. Ele tem a função Close. Então, o desenho ficou fechado, tá bom? Caso a gente faça alguma coisa que não foi correta, a gente precisa mudar, a gente vai apertar a tecla U. O U e o Enter significa desfazer, tá? Então, olha só, se eu aperto aqui, ó, U e Enter, eu estou desfazendo, eu desfiz o meu desenho, né? Caso eu queira refazer, né, eu vou apertar também lá na tecla aí, a função Redo, né? Posso vir ali, ó, no Redo e fazer também, desfazer o que eu havia feito, tá bom? Como a gente fez aqui, ó, com o comando Line, se eu der um ESC aqui, ó, cancelo tudo, a nossa barra de comando cancelou, eu posso clicar em uma linha. Olha só, quando eu clico na linha, ela está em azul, então eu apago essa linha. Olha só, então se eu cliquei na linha, ela ficou azul. Se eu apertar a tecla Delete, essa linha foi apagada. Se eu apaguei por engano, então eu vou apertar U e Enter. Então ele desfez a minha ação anterior, tá bom? Sempre dou um ESC ali para cancelar os comandos que ficaram salvos na memória, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, também em relação a selecionar com o mouse. Olha só, tem dois tipos de seleção com o mouse. Se eu chego aqui, ó, próximo desse desenho, dou um clique, ó, não tem nenhum comando, eu dei um ESC aqui, ó, os comandos foram cancelados. Se eu dou um clique aqui, ó, próximo do meu desenho, ele vai me falar o seguinte, ó, especifique o ponto oposto. Então, ó, eu dei um clique, eu solto o mouse e eu arrasto. Ó, tá vendo que ele faz uma seleção em azul? Ele está selecionando, ó, todas as linhas que ficarem dentro dessa seleção. E eu dou um clique ali. Observa que agora todas as minhas linhas foram selecionadas. Então, se eu quiser apagar todo o desenho, eu vou apertar Delete. Todo o desenho foi apagado. Caso você queira refazer, a ação U e Enter, né? O seu desenho está aí de volta. Se a gente clicar aqui, ó, do lado direito, né, ele faz também a seleção ao contrário, né? Do lado direito, tanto faz eu clicar aqui do lado direito para cá, e ele faz. Se a gente clica e arrasta o mouse, olha como fica esquisita essa seleção. É mais quando a gente quer dar uma precisão em alguma coisa, né? Mas quando a gente segura e balança o mouse aqui, ó, com o botão arrastando, fica muito esquisita a seleção e ele nem reconhece o objeto que a gente quis selecionar, tá bom? Informação importantíssima, como que eu desenho linhas retas, né? Tem uma função chamada orto. Vamos desenhar um retângulo de 20 por 20, um quadrado, desculpa, de 20 por 20, tá bom? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Vou aqui, ó, L e Enter, seleciono a função Line, beleza. Ele vai me pedir para especificar o primeiro ponto. Vocês observam que pelos quadradinhos aqui, a gente vê que o zoom tá muito longe, ó. Posso aproximar esse zoom aqui um pouco. Eu cliquei aqui, tá? Se a gente apertar, ó, tá vendo que a minha linha aqui, ela vai em todas as direções? Se eu apertar a tecla F8, tá bom? Então anota aí, ó, tecla F8 habilita a função orto.
A função orto, ela só faz aqui, ó, linhas ortogonais, seja na horizontal ou na vertical. Agora o cursor do mouse ele fica amarrado aqui, ó, ele só vai em linha reta para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Se eu quiser desativar, eu aperto a tecla do teclado F8 novamente, ó, ele desativou, o cursor está livre. Então vou ativar novamente e observa que aqui embaixo, ó, na tela de seleção, a gente vê aqui, ó, ferramenta Orto On. Eu vou digitar aqui o número 20, ó, vocês observam que está aí, ó, 365, então eu vou digitar 20 e vou dar um Enter. O que aconteceu? A minha linha foi feita, mas eu não estou vendo ela porque eu estou muito distante do desenho. Então continuo com o comando selecionado, vou colocar o cursor do mouse aqui perto e vou dar um zoom, ó, em cima da linha. Agora sim a minha linha está aí, ó, feita, agora eu estou vendo aqui a minha linha de 20. Como a função orto está ativada, e eu quero continuar aqui o meu quadrado, eu vou apenas empurrar o mouse para cima aqui, ó, ele vai ficar na vertical, e eu vou digitar 20 e vou dar um Enter. Ele automaticamente, ó, diminui aqui o zoom, ele fez para mim aí uma linha vertical de 20. Então agora eu tenho que posicionar o mouse para a esquerda, para dizer que eu quero a linha para cá, vou digitar 20 e Enter, e ele reconhece também a linha, e aqui para fechar esse retângulo, eu posso fazer duas situações, eu posso apenas apertar a tecla C e fechar, ou eu posso digitar 20 também. Eu vou fechar aqui com a função Closer, então apertei o C e vou dar um Enter. Então tá aí, pessoal, o meu quadrado aí de 20 por 20 está pronto, tá bom? Então a gente faz dessa forma aí, apenas digitando, tá bom? Tem duas outras funções que eu quero mostrar, que é o copiar e o mover, tá bom? Então olha só, como que a gente copia objetos? Dei ESC ali para cancelar os comandos, vou digitar no teclado, ó, CO, tá? CO de cópia, ó, de copy, vou dar um Enter. Ele vai me perguntar aqui, ó, selecione o objeto, então eu vou clicar aqui no objeto que eu quero, né, ó. Por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, dou um clique e solto e dou outro clique. Então eu dei os cliques aqui, ficou em azul. E ele vai pedir para confirmar com a tecla Enter, então eu confirmo com Enter, tá bom? Então eu confirmo com a tecla Enter, o meu objeto foi selecionado. Depois ele vai me pedir um ponto base, eu clico aqui, ó, em qualquer ponto do meu objeto, e o que acontece, pessoal? Na hora que eu empurro aqui o mouse, eu não estou arrastando o mouse, eu só apenas dei um clique. Então na hora que eu arrasto aqui, ó, está disponível, está livre, é a minha cópia. Por que ele está dessa forma? Porque eu apertei, o F8 está ativado. Se eu desativo o F8 aqui, ó, eu posso copiar esse objeto livremente em qualquer lugar. E onde eu clicar aqui, ó, se eu der um clique aqui, cria uma cópia. Se eu der um clique aqui, outra cópia. Aonde eu for clicando esse objeto, ele vai criando cópias, tá bom? Então a gente faz a função cópia dessa maneira. Onde a gente for clicando no objeto, ele vai gerando cópias. Se eu acabei o comando, eu vou apenas cancelar, então eu vou apertar a tecla ESC, beleza? E a última função que a gente vê aí nessa semana é a função Move. Então eu dei o ESC, cancelei aqui meus comandos, vou apertar M e a tecla Enter, Move. E a mesma coisa, ele me pergunta aqui, ó, qual objeto você quer mover? Eu vou retirar esse quadrado daqui. Então, primeiro seleciono o objeto. Então, clico, um clique aqui perto dele, solto o mouse, arrasto até, puxo ele até embaixo, né, sem segurar no botão, e dou o segundo clique. Ele vai me pedir para confirmar. Eu vou confirmar sempre com a tecla Enter. Beleza. Ele vai me falar o seguinte, especifique um ponto base. Eu clico em qualquer ponto do objeto, ó, e agora eu vou mover esse quadradinho aqui para onde eu quiser. Vocês observam que enquanto eu estou trabalhando, a bolinha do mouse ela está trabalhando também, né? Eu dou um zoom aqui, ó, para colocar esse cara aqui, ou diminuo um zoom aqui, ó, para trazer ele lá para o outro lado. Então a gente faz as duas funções ao mesmo tempo. Sem apertar a tecla ESC, a gente vai controlando aqui, ó, a visualização do desenho. Lembrando que onde está o cursor do mouse, a gente consegue aí dar o zoom, tá? Então eu vou dar um zoom aqui, ó, justamente no objeto que eu quero. Vamos supor que esse cara vai ficar aqui, ó, eu vou clicar aqui, e pronto, ele foi movido, ó, saiu lá do centro e veio para cá. Para me encerrar o comando, eu aperto a tecla ESC, tá bom? Então esses são os comandos básicos aí dessa aula, pessoal. Dê pausa aí no vídeo, assista novamente, anotando todos os comandos no seu caderno e praticando aí a atividade solicitada, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e ótima aula para todos.